lermos ou estudarmos juntos a palavra do Senhor, nosso Deus. Quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Emílio, agradecer a liderança da nossa escola dominical, por lembrar do nosso nome, e estamos sempre à disposição naquilo que a nossa limitação couber. Uma grata satisfação estar aqui. Eu disse na semana passada, lá no meu serviço, quando eu tive a oportunidade para pregar, eu disse: eu não tenho nenhum motivo para ser triste, ao contrário, eu tenho todos os motivos para ser alegre e estar alegre. Só em servir a Deus já supera qualquer tipo de adversidade. Mas se começar a contar todas as bênçãos que Ele nos concedeu até aqui, daqui mais uns dias, se Deus quiser, eu já vou para 65 anos, eu tenho muito que agradecer a Deus, né? Estar de pé e agradecer a oração dos irmãos dessa igreja, que tem certeza que os irmãos oram por nós. Nós vamos à nossa missão. Domingo passado, o nosso professor, o pastor Gesiel, disse que ele estava tremendo, né? As pernas estavam meio que bambas. Eu acho que ele ainda está pior hoje, porque depois dele a perna treme, fica meio bambo e o coração dispara. Mas, com a ajuda das orações dos irmãos, nós chegaremos lá. Na continuidade da nossa aula teológica, eu acho que dá para dizer desse jeito, nesta matéria tão interessante que é a eclesiologia, domingo passado nós aprendemos sobre a formação, a origem da igreja, e hoje nós temos mais uma parte. A partir desta aula nós teremos os desdobramentos do que é a igreja, para que serve a igreja, razão da igreja existir, e em especial nesta missão nós vamos tratar das imagens bíblicas da igreja. Nós vamos hoje, ao final desta aula, acredito, até poder desmistificar alguma coisa tipo: eu não adoro imagens, que é o que nós ouvimos sempre. Mas se nós não adoramos imagem e nós hoje vamos estudar sobre imagem, como é que fica essa situação? Eu costumo dizer que nós olhamos sempre para um lado, e na verdade nós precisamos ter uma amplitude na nossa forma de olhar, para que nós também não venhamos a tropeçar na nossa caminhada. E a lição de hoje é uma dessas lições que vai ampliar para nós essa forma de olhar. Porque se nós condenamos, imagens, aí hoje nós vamos estudar que a igreja tem imagens. Qual é a diferença? Como é que nós vamos separar uma coisa da outra? Eu não vou entrar por esse caminho, porque não é esse o teor da missão, apenas para aguçar a nossa mente dentro desse assunto. Então vamos para o nosso textual, que já foi lido, né? Por volta dos anos, vou falar um pouquinho sobre o textual. Por volta dos anos 60 e 67,
depois de Cristo, o apóstolo Pedro, que é chamado também um apóstolo da esperança, escreve a sua primeira carta. Esta carta foi destinada aos fiéis da dispersão que habitavam em 5 províncias da Ásia Menor. Esta carta teve o objetivo de animá-los a estarem firmes e exortá-los à santidade. Tudo isso porque os crentes dispersos e que estavam nestas 5 províncias estavam sofrendo uma severa opressão. E para que eles não desfalecessem da fé, Pedro escreve a sua primeira carta. Resumindo esta carta, ele deixa claro que a suficiência da graça de Deus para que aqueles irmãos pudessem suportar a prova e o sofrimento. As imagens bíblicas da igreja de então, retratadas por Pedro àqueles irmãos, como lemos no nosso textual, serviriam para eles de consolo e esperança. E esse é o fundamento do nosso textual nesta lição. Passamos à verdade prática, e não depende, ela não precisa de comentários, porque por si só ela já traz tudo que nós precisamos para entender o que essa verdade traduz. Por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Muitas das vezes nós chegamos na igreja simplesmente porque é um domingo, porque é uma escola dominical, vamos assistir o culto. Eu não posso ficar sem estar na igreja, e nem nos damos conta da preciosidade que é esse momento. Nós nos damos conta do quão maravilhoso é estar sentado ao lado dos nossos irmãos, e eu costumo dizer que entre um irmão e o outro ainda tem uma pessoa que às vezes a gente sempre nem percebe. Entre cada 2 irmãos existe uma pessoa, e a gente quase não fala dele, não percebe, não é? Que é o Espírito Santo de Deus. E então esse momento na casa do Senhor é o momento que nós precisamos parar para meditar na preciosidade, o quão glorioso é estar assentado. É por isso que Davi, eu acho que em toda a Bíblia, o homem que mais se dedicou em adorar a Deus com suas palavras, com tudo que tinha, que ele podia, parece que ele não levava muito em conta os seus problemas, porque ele sempre tinha Deus em plano mais elevado, e ele disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Seguindo a nossa lição, chegamos à nossa introdução. Nas figuras de linguagem à nossa disposição, uma delas é a metáfora. O que é uma metáfora? É a representação simbólica de alguma coisa. Esta figura de linguagem é usada com frequência nas Escrituras. Frequentemente nós temos essa
figura, eu poderia aqui citar vários, mas eu vou me ater ao texto para nós aproveitarmos a lição dentro do nosso tempo. Esta linguagem, ou esta figura de linguagem, ela possibilita-nos, através da ação do Espírito Santo, ter, conhecer, assimilar o retrato preciso da representação da igreja no plano divino. As linguagens, ou melhor, a linguagem metafórica, ela trabalha para que nós possamos entender qual é a representação que Deus quer da sua igreja nesta terra. Muitas das vezes nós não entendemos ou não queremos entender por que motivo existem tantas retratações na Bíblia acerca da igreja, acerca do povo de Deus. Isso não pode ser ignorado, porque quando nós começamos a entender desta forma, o Espírito Santo vai clareando em nossas mentes o que Deus quer de nós, e isso precisa estar sempre patente no nosso coração. Nesse precioso recurso linguístico, nós vamos aprender as imagens que descrevem um relacionamento, imagens que descrevem função, imagens que descrevem habitação. Tudo em relação a esta instituição criada por Deus, a igreja, como nós vimos e aprendemos na lição passada, que foi ministrada pelo pastor professor José Alves. Tratamos da origem e agora vamos tratar de alguns detalhes. A igreja, ela caminha em 3 direções. Através dos seus atos ou suas ações, ela caminha primeiro para cima. A igreja caminha primeiro motivo para estarmos aqui, se não for para adorar a Deus. Se é desta forma, então primeiro caminho da igreja, primeiro é a adoração. Se não houver adoração, nada mais, não tem nem por que vir à igreja. Então, primeiro é a adoração. Depois, para que cheguemos à unidade da fé, para que tenhamos o conhecimento do Filho de Deus, a igreja caminha para dentro, ou seja, a igreja caminha para os seus filhos. O fato de nós estarmos aqui na escola bíblica dominical é entender que a igreja está caminhando para dentro. Por quê? Aqui é o momento da preocupação com os membros, da preocupação com os irmãos. Preocupação de quê? Preocupação de ensinarmos a palavra de Deus, para que todos, é o que a Bíblia diz, para que todos cheguemos, alcancemos a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Eu sou mineiro, e lá em Minas tem um ditado, um capricho, não sei como se diz exatamente, o uai. Então, quando a gente chega perto do mineiro, pergunta para o mineiro assim: o que é o uai? O mineiro dá uma resposta na ponta da língua. O uai é o uai, o uai. E aí? Isso não pode acontecer com a igreja de Deus. Não pode. Por que é que nós estamos sentados nessas cadeiras? É até bem confortável, né? Mas tem mais confortável do que essa, entende? Então vamos falar desconfortável. Não fique zangado, não, pastor Luiz. Né? Por que é que nós tiramos o nosso tempo, como já foi dito aqui, para
2 horas. Qual é o motivo que nos traz a este lugar? Quando terminar a escola dominical, o que é que eu vou dizer? Deus, eu fui à escola dominical, tive paciência para estudar o que tem que falar. Agora, se o Senhor achar que eu mereço, que é a minha vez, que chegou a minha hora, atende a minha oração. E eu vou responder assim, ó: você que pensa dessa forma, não sabe o que veio fazer aqui. Não tem convicção, não tem a unidade da fé, não tem o conhecimento do Filho de Deus. Porque se tivesse, não falaria desse jeito. Mas como é que falaria então, pastor? Vamos usar os exemplos bíblicos, porque aí vocês vão brincar com esse exemplo bíblico. Então vejam bem, vamos utilizar o exemplo bíblico. Põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não viverá. Ele, ao invés de dizer que estava lá, se o achasse que era a hora, ele responde assim: sou teu servo, tenho feito conforme a tua vontade, e nem vou pedir nada, o Senhor sabe. Resposta pronta. Eu fico com pena de Isaías quando eu li esse texto, porque com tanta vontade, com tanta certeza ele fala que o homem vai morrer, nem saiu do palácio, tem que voltar para falar que ele não vai morrer. Mas foi a maneira, o que fez esse mover foi o conhecimento que o rei Ezequias tinha do seu Deus. E esse conhecimento nós só adquirimos quando a igreja caminha para dentro. No domingo passado foi o pastor Josiel, hoje por misericórdia estou sendo eu, amanhã teremos, no próximo domingo teremos outro professor para cuidar de Deus. E por último, a igreja caminha para fora. O que é caminhar para fora? Isso é mais fácil. É quando a igreja se dispõe a cumprir o ID de Jesus. E aí ela vai em busca daqueles que ainda não estão agregados juntamente conosco. Então, queridos, a igreja, esta igreja que nós estamos estudando nesse trimestre, tá? Que nós aprendemos no ano passado, e hoje o Espírito Santo traz um pouquinho mais de claridade aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Nós então entendemos que a igreja precisa caminhar nestas 3 direções: primeiro para cima, depois para dentro e por último para fora. E aí estaremos cumprindo a nossa missão. Item de número 1. Imagens que descrevem um relacionamento. A primeira imagem que o nosso comentarista traz é a noiva de Cristo. Só que nesse tópico nós vamos observar uma linguagem crescente, ou seja, noiva, esposa e rebanho. Então nós temos aqui uma linguagem crescente. Noiva. Quando a Bíblia fala de noiva, e lá nos originais eu fiz uma pesquisa, porque eu não sei falar nem grego e nem hebraico, mas a gente faz uma pesquisa para melhorar o conhecimento. Então lá nos originais, a palavra noiva, ela traz para nós o entendimento de donzela, virgem e finalmente pureza. Isso tudo é colocado na igreja, ou esta imagem descreve esse relacionamento da igreja
igreja, pelo menos em 3 sentidos: na ética, no ritual e no cerimonial. A igreja, ela precisa eticamente ser uma donzela, precisa ser uma virgem e precisa ter pureza, eticamente. Infelizmente, não é o caso da nossa igreja, eu estou falando da coletividade, mas parece que a parte ética daqueles que se dizem cristãos está se deteriorando a cada dia. Eu abri o meu Face outro dia, mostrei para minha esposa, estava lá: você, morena, que está lendo esta mensagem, Deus, a partir de hoje, vai encher a tua conta de dinheiro. Uma pessoa que se diz profetiza. Eu citei um exemplo que eu nunca perdi meu tempo com esse negócio. Mas nós temos um número grande de pessoas que se dizem cristãos, que querem dizer que são igreja do Senhor e que perderam a ética, não tem ética. E a igreja precisa ser uma donzela. Quando nós falamos de donzela, falamos de uma pessoa recatada, uma pessoa que se cuida. Quando nós falamos de virgem, nós falamos daquele que não abre mão dos seus preceitos, não abre mão daquilo que tem. E quando nós falamos de pureza, nós falamos de uma pessoa que não se mistura com nada. Então, o que nós estamos tratando aqui? O que a noiva representa? Quando nós falamos de noiva, a igreja sim precisa ser desta forma. Pastor, mas nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo. A expressão é clara, né, pastor Rodrigo? Estamos, mas não somos. Então, se nós não somos no mundo, nós temos que nos observar conforme a vontade de Deus. Nos tempos do Antigo Testamento era costume os pais escolherem esposas para seus filhos. Numa alegoria, o pai, Deus, escolheu a noiva para o seu filho. E quem é essa noiva? A igreja. Glória ao nome do Senhor. Então nós não somos qualquer coisa, porque poderia dizer assim. Não, nós somos a noiva do Cordeiro. Mas nós não somos a noiva porque fomos achados ali na esquina. Nós somos a noiva porque fomos escolhidos por Deus. E escolha é algo muito especial. Porque quando se trata de escolha, eu vou ver se eu consigo traduzir escolha na linguagem das irmãs, porque para os homens é mais difícil, pastor. Então vamos ver. A irmã, quando vai preparar o alimento, né? Agora não tem muito, mas antigamente, na minha época, lá, quando eu era criança, minha mãe pegava lá uma lata de feijão, não era nem 1 quilo, né? Pegava uma lata de feijão, colocava em cima da mesa e a gente ia lá fazer a escolha. Os caroços bons e os caroços ruins, as pedrinhas, a gente conhecia tudo, ia tirando para ficar para o cozimento apenas os caroços bons. Aleluia. Glória a Deus. O que foi que Deus fez conosco? Nos escolheu. Aleluia. Nos escolheu para estarmos aqui. Parafraseando o exemplo que eu disse, nós somos os caroços bons, aqueles que Deus separou para Ele. Então, queridos, quando Jesus faz
a oração para os seus discípulos. No capítulo 17 de João, ele diz assim: Pai, aqueles que tu me deste, ele diz assim, aqueles que eu achei, aqueles que estavam por ali, não, aqueles que tu me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que tu me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Se eu estivesse pregando, eu ia falar assim: perdemos a oportunidade de dar glória a Deus. Se estivesse pregando. Aleluia. Senhor? Não estava perguntando quem quiser. Pode dar glória a Deus. Então, queridos, observe bem. Nós somos a noiva de Cristo. Deus foi quem nos elegeu. Ele nos elegeu para que nós pudéssemos. Estamos falando de metáfora, de alegoria, eu acredito que todos conseguem entender. Para que nós pudéssemos casar com o seu filho. Só que tem um detalhe: esse filho que vai casar, ele faz aqui uma observação. Eu sei que o Senhor não vai me dar qualquer coisa, porque o Senhor me tem amado antes da fundação do mundo. Em outras palavras, eu sei que a igreja é o caroço bom, eu sei que é o grão bom, eu sei que a igreja é o melhor, Pai, porque se o Senhor me ama, o Senhor não vai me dar coisa ruim. Preciso encerrar essa parte dizendo: a noiva vai se casar com nós. O apóstolo Paulo, ainda tratando desse assunto, quando ele escreve a sua carta aos 2 Coríntios, capítulo 11, ele diz assim: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Estou zeloso, estou cuidadoso, estou falando para vocês, porque vocês moram aqui e vocês não são um agrupamento de pessoas, mas é a noiva de Cristo. Então eu estou zelando por vocês, porque vocês precisam ser apresentados, e apresentados para um marido, e esse marido não é qualquer pessoa, é Cristo. Paulo expressa 3 coisas importantes nesse versículo. Primeiro, paixão. Quando ele trata aqui de paixão, nós vamos entender que ele tem dentro de si um amor que ninguém pode tirar. Ele está expressando de um amor que ninguém tira. Ele diz: eu estou zeloso, estou cuidando, cada detalhe, cada momento, eu estou aqui olhando e cuidando. Depois ele expressa uma posição. Não é sem motivo que eu tenho zelo, ciúme, cuidado de vocês. Eu tenho esse cuidado porque eu estou preparando. Estou preparando. E finalmente ele também expressa um propósito: cuidando, preparando para quê? Para vos apresentar. Aí nós vamos dizer: mas não é Paulo que vai apresentar a igreja? Não. Quem é que vai apresentar a igreja?
ao noivo? Não é o Espírito Santo? Tá, e por que Paulo disse isso? É porque Paulo está expressando aquilo que o Espírito Santo revela para a igreja do Senhor. Então não é Paulo, é o Espírito Santo dizendo: estou zeloso, estou cuidando de vocês. E hoje, nesta manhã, o Espírito Santo está cuidando de nós. Aleluia, glória a Deus. Item de número 2, a esposa de Cristo. A esposa de Cristo. Diferente do retrato da noiva, a metáfora segue numa ótica paulina. Outros dizem que é teologia paulina, né? Ela segue, e a imagem agora é esposa. Nós tratamos da imagem noiva, e agora a imagem é esposa. Mesmo passando para esse outro nível, em comum nós temos esta peculiaridade: a pureza. Independente de ser noiva ou ser a esposa, como nós vamos ver agora, a pureza tem que ser preservada. O relacionamento espiritual de Deus com a nação de Israel, com a nação Israel, melhor dizendo, ela é descrito como casamento. Toda a história da nação Israel, toda a história, todo o relacionamento dela com Deus é como se fosse marido e mulher. É um casamento. Não é assim, pastor Oswaldo? É dessa forma. Observamos que a diferença entre noiva e esposa, nesse contexto, é muito pequena. É tão pequena que Paulo, quando ele vai tratar desse assunto, às vezes ele se confunde, ele não sabe se ele está falando noiva ou se ele está falando esposa. O que ele sabe é que ele está tratando de uma mesma pessoa. E aí ele, embora faça essa confusão, ele traz um ensinamento, e no capítulo 5 de Efésios, ele revela um grande mistério. Só aqui que esse mistério é revelado. Lá no Antigo Testamento nós temos o relacionamento de Deus com a nação de Israel. Esse relacionamento, já disse aqui, é um relacionamento de marido e mulher. Mas quando nós passamos para o Novo Testamento, esse relacionamento, que é o mesmo Deus, o mesmo Senhor, com os mesmos propósitos, ele vai seguindo e não tem essa revelação. Se nós estudarmos os 4 evangelhos, nós vamos ver que não existe essa revelação. Existem outras revelações acerca da igreja e de Cristo, mas como esposa não tem. Mas aí Paulo, quando vai falar da igreja de Éfeso, no contexto da igreja de Éfeso, era um contexto também de opressão, de tantas coisas, ele diz lá: grande é esse mistério. Quando ele fala grande é esse mistério, ele está dizendo assim: ó, estou desvendando um mistério para vocês. Qual é o mistério que ele está desvendando? Eu não estou falando de casamento, eu não estou falando de matrimônio. É isso que ele está dizendo. Eu não estou falando de nós aqui, eu estou falando de Cristo e a igreja. Porém, como ele traz a claridade, esse mistério, e a Bíblia é harmônica, perfeitamente harmônica, e ela por si só se completa, eu costumo dizer que a Bíblia por si só se interpreta, não precisa da ajuda da gente não, ela vai lá e resolve tudo, não é? Então Paulo aproveita esse tema de relacionamento entre Cristo e a igreja, e aí
orienta aos maridos, às mulheres, como se deve proceder a sua vida, na sua vida cotidiana. Por quê? Na verdade, domingo passado nós aprendemos que a igreja já existia na mente de Deus. A igreja existia na mente de Deus, é o que nós aprendemos no domingo passado. Porém, a revelação da igreja só aconteceu no Novo Testamento. E aí tudo que é revelado, então precisa de ser regulamentado. E nós temos aqui uma regulamentação. Quando nós falamos da existência da igreja, nós lembramos de dois textos sagrados. Primeiro, Mateus 16, 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E depois, nós temos a outra revelação em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, os versículos 46 e 47, quando fala dessa igreja reunida, que perseveravam unânimes na oração, no partir do pão, estavam juntos, todos tinham tudo em comum. Aí trata de igreja, ou seja, a revelação daquilo que já existia no coração de Deus antes da fundação do mundo. Quando Paulo aproveita esse assunto para falar do relacionamento, ele instrui o casal cristão a entender os propósitos de Deus. E aí é uma coisa tão profunda, porque se o propósito de Deus para a igreja é esse, e o propósito de Deus para o casal é esse, então é muito profundo. Aqui nós não vamos falar, porque não é seminário para casais, mas a gente começa a entender a profundidade disso. A igreja é submissa a Cristo, não por obrigação, mas por amor. Nós estamos aqui submissos à vontade de Deus. Acredito, quero acreditar, mas aí também eu sou obrigado a pensar no que diz a Bíblia, que a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, e o Senhor Jesus Cristo não usa ninguém para falar para quem fica em casa, Ele sempre vai falar para quem está. Então, se é desta forma, nós temos aqui o quê? Um alerta do Espírito Santo para todos nós. A igreja submissa a Cristo não por obrigação, mas por amor. Eu tenho um esboço singelo, em que eu falo sobre os Simões. E tratando dos Simões, nós temos lá um Simão, eu falo de 4 Simões na Bíblia, e nós temos um que é o Simão Sirineu. O Simão Sirineu foi aquele que foi convidado ou obrigado a ajudar Jesus a levar a cruz. Por obrigação, Simão colocou a cruz nas costas, se é assim que a gente pode entender, e foi ajudando Jesus. Eu estou apenas utilizando os termos, ajudando Jesus. Só que essa viagem foi curta. Por que foi curta? Porque o Gólgota já estava lá ali, e ninguém ia colocar 2 pessoas na cruz. Aliás, a cruz era para Jesus, era ele que ia para a cruz, Simão não ia. Eu estou utilizando essa lembrança para dizer assim: quem serve a Deus por obrigação é igual Simão Sirineu. Serve a Deus porque o problema está ali, serve a Deus porque o pai obriga, serve a Deus porque não quer fazer, não quer estar mal com o cônjuge, serve a Deus por tudo, menos por amor. Mas quem serve a Deus desta forma, fique tranquilo, o Gólgota é logo ali. E quando Jesus assume a cruz,
ninguém mais falou desse conceito. Então, ninguém deve servir ao Senhor por obrigação. Sirva ao Senhor por amor. O comentarista fez questão de falar que não é um relacionamento frio, mas por amor. Por amor. Segundo, a igreja é amada por Cristo. E aí, Paulo ensina aos maridos a amar as suas mulheres. Porque quando ele está falando a respeito disso, existe lá uma controvérsia de que a mulher, por ser submissa, teria que ficar por baixo, ficar para depois, ou ficar atrás. E ele disse, negativo. O marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Eita. Vocês vão ver chorar um pouco aqui, né? Chorar, meus irmãos, porque essa lição traz para nós um entendimento tão profundo do relacionamento de Deus para conosco. Dá para nós fazermos uma divisão: igreja coletividade e igreja unidade. E assim nós podemos entender melhor, assimilar melhor aquilo que Deus está falando conosco. Igreja, coletividade, todos nós. Igreja, unidade, só a minha pessoa. O amor de Deus, do Senhor Jesus Cristo, pela coletividade, é do mesmo tamanho, da mesma forma que Ele me ama como unidade. Terceiro, Paulo ensina que Cristo entregou-se por ela. Nós não precisamos comentar muita coisa, mas ele encerra dizendo: assim, maridos, fazeis nós também. Sim. O relacionamento de Cristo com a igreja não é um relacionamento frio, conforme diz a nossa irmã Maria. Irmã Maria, não é um relacionamento frio, é um relacionamento que é fundamentado no amor. E onde tem amor, tem calor. Onde tem amor, tem cuidado. Onde tem amor, tem carinho. Onde tem amor, tem zelo. E ninguém, eu falei 4 aqui, mas teríamos muito mais coisas para falar. E se existe a movimentação de todas essas características predicadas, para que isso aconteça, então não pode haver frieza. Tem que ter o quê? Um calor. Pelo calor do meu amor, pelo calor do meu amor, eu cuido. Pelo calor do meu amor. E é desta forma que o Senhor Jesus Cristo se relaciona com a igreja. E esse calor, esse amor foi tão grande, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. A esposa precisa ser apresentada com detalhes ao pai. Esses detalhes, eles estão na nossa leitura bíblica, Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27. Para santificar, purificando a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Paulo destaca aqui: santa, purificada, gloriosa, sem mácula, sem ruga, e aí ele vai um pouquinho mais além. Coisa semelhante. Aquilo que a gente acha que não tem importância, né? Vamos dizer assim, que pena que hoje nós estamos vivendo uma época, e
tentar me lembrar aqui, se eu não me lembrar agora, eu vou com certeza. 4 expressões, pastor Luiz Carlos, que estão permeando a noiva de Cristo. O que tem não faz mal, não tem importância, e a pior é a última que eu vou dizer, graças a Deus que eu vivi. A pior é a última: o meu pastor não fala nada. Por isso Paulo acrescentou aqui, ou coisa semelhante, porque a coisa semelhante está exatamente aqui dentro. O que tem? Isso aí não tem importância. Fala, você quer saber de uma coisa? Eu sou membro da Assembleia de Deus da Avenida São Paulo. O meu pastor não fala nada. Como se o compromisso de ser noiva, de ser igreja, fosse com o pastor. Como se o pastor estivesse 24 horas vigiando a ovelha, ou o crente, o membro, como querer. E aí Paulo diz aqui, tem que ser apresentada sem isso, ou coisa semelhante. Imagina a pessoa irrepreensível. Sabe? Irrepreensível, porque ele já fala irrepreensível. Imagina, não é repreendido por nada. Por nada. Essa igreja é irrepreensível. Quando nós tratamos do amor de Cristo pela igreja, nós conjugamos 3 verbos. Primeiro, doar. Amor, quem ama, se doa. E a Bíblia diz que Jesus se doou pela igreja. Segundo, sacrificar. Jesus se ofereceu em sacrifício pela igreja. E terceiro, entregar. Jesus se entregou pela sua igreja. Isto é o amor verdadeiro. E Paulo, ensinando aos irmãos em Éfeso, ele está mostrando que um relacionamento sadio, que é de Cristo com a igreja, certo? Eu não estou falando da igreja para Cristo, não foi nós que quisemos aceitar Jesus, não. Foi Ele quem nos chamou, foi Ele quem nos escolheu. Nós somos salvos porque Ele quis nos salvar. Nós não somos salvos porque nós queremos ser salvos, é porque Ele quis nos salvar. E aí o texto diz que por Ele querer nos salvar, Ele se entregou. Então, se é desta forma, na metáfora de Paulo, quando ele trata de casais, ele está dizendo assim, o amor de Cristo pela igreja foi um amor doador, um amor sacrificial, um amor de entrega. Então, vós maridos, da mesma forma, se vocês quiserem ter um relacionamento sadio, conjugue esses 3 verbos. O amor sincero é a única medida que equilibra o fiel da balança. Não existe outra medida. É o amor sincero. Todo mundo sabe o que é o fiel da balança, né? Todos sabem? Fiel da balança. Eu sou um pouquinho antigo, né? Eu não conheço umas coisinhas que hoje não temos. Mas balança antigamente era aquela balança de 2 pratos, né, pastor? 2 pratos. Em um prato você colocava o peso e do outro lado colocava a mercadoria. E ia adicionando a mercadoria até que essa mercadoria levantasse o peso e no meio tem lá um fielzinho, um pontinho. Então não podia passar nem faltar. Ia acrescentando até. O que é que faz essa balança ser equilibrada? O amor sincero. E se tem esse amor, não tem choro, não tem lágrima, não tem aleluia. É por isso que a igreja caminha, porque o amor do Senhor Jesus Cristo por nós é tão sincero que não temos peso nem para um lado e nem para o outro. E quando está no equilíbrio, a caminhada
nós vivemos neste equilíbrio. Irmã Neucina, aleluia, glória a Deus. Paulo recomenda: trate a sua esposa com amor, assim como Jesus amou a sua igreja. Mais uma vez, o casamento vai acontecer, e numa visão futura, João escreve: regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se apontou. Vou fazer igual o pastor José fez na aula passada. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Fica todo mundo paradinho assim, pensando: eu sou muito bom, muito ruim. Aleluia. Vamos seguir. Número 3. Rebanho de Deus. É outra imagem. Os presbíteros de Éfeso receberam uma exortação de Paulo: olhai por vós, pois por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apresentar a igreja de Deus que ele resgatou com o seu sangue. Jesus comparou as pessoas carentes como ovelhas que não têm pastor, quando ele faz um discurso, ele faz essa comparação. E Pedro acentua extraordinariamente a carga sobre os pastores. Existem muitos pastores que entraram no pastorado. Quero esse aqui. Eu acho que eu vou trocar pastores e vou falar ministério. Existem muitos, vou falar as duas coisas para ficar melhor. Existem muitos pastores que entraram no pastorado, mas o pastorado não entrou neles. Existem muitos no ministério que eles entraram no ministério, mas o ministério não entrou neles. Isso é uma matéria, uma aula. Eu, quando lecionava para os candidatos a pastor, eu falava muito a respeito disso aqui. Por quê? Porque nós vemos um número muito grande de pessoas que estão no ministério. Por quê? Porque conseguiu a vaga. Conseguiu a vaga de pastor. E vaga denota o quê? Emprego, profissão. Mas eu consegui uma vaga, graças a Deus, já sou pastor. Tá? Pede alguém para assinar sua carteira, tenho certeza que Jesus não vai assinar. Outro, tem pessoas que estão no ministério porque o ministério é hereditário. Meu pai foi, eu também fui. Isso aí eu posso falar com bastante propriedade. Eu sou filho de pastor. Mas para chegar onde eu cheguei, para a glória de Deus, eu só escutava meu pai dizer não. Só falava não, meu filho, não. Aí um dia que ele resolveu dizer sim, eu disse não. Não, já contei isso aqui, mas quando não. Aí quando eu disse não, Jesus foi lá e falou assim: agora sou eu que estou falando. E você vai sim. Estamos aqui para a glória de Deus. Fiz 36 anos, fui separado, ordenado ao santo ministério. Mas aí, o que está acontecendo? Eu vou falar um pouquinho de umas coisas muito interessantes aqui, tudo é interessante, mas que vai nos chamar a atenção. Todos nós sabemos que existem 3 tipos de chamado. 3 tipos de chamado. Eu não vou falar para pastor, eu vou falar para o ministério, vou falar para a obra de Deus. 3 tipos de chamado. Primeiro, a chamada própria. A chamada própria é aquela que o cidadão se oferece, né? Aquele que chega aqui, me dá licença para descer, né?
senhor pastor da igreja, estou pronto para ser pastor, para ser presbítero, para ser obreiro. Se o senhor precisar de mim, qualquer seu chamado, estou à sua disposição. Tá? E assim, se o senhor precisar de um presbítero, um diácono, um evangelista, estou comigo. Esqueci, eu tenho um carro à sua disposição. Eu tenho um dinheirinho guardado, se o senhor precisar, só falar comigo. Tá bom? Essa é a chamada própria. O cidadão se oferece. Olha lá. Não vamos confundir o trabalho em favor da obra de Deus com oferecimento para ser pastor, diácono, presbítero, dirigente do círculo de oração. Está aqui a nossa dirigente do círculo de oração. Pode ser que chegue alguém e fale a mesma coisa. As mesmas coisas que eu falei para o pastor, pode ser que chegue alguém e fale a mesma coisa para o senhor. Ou seja, essa é a chamada própria. Segunda chamada é a chamada humana. Esta então é mais perigosa do que a chamada própria. Por que ela é mais perigosa? Porque é aquela chamada assim, ó, rapaz, já estou vendo, está na hora de você vir. Eu acho que o pastor ainda não te viu, mas se você quiser, a gente vai lá dar uma ajudinha. Quer que eu telefone para o pastor para dizer que você já está na hora de ser. Eu gosto de parafrasear isso aqui dizendo: nós não temos que ser o que os outros querem que nós sejamos. Nós temos que ser o que Deus quer que nós sejamos. E quantos, por isso eu disse que tem gente que está no ministério, mas o ministério não entrou nele. Por quê? Alguém foi lá e indicou, alguém falou, mais chegado, deu um telefonema para o pastor e tal, e não vamos crucificar o pastor. Eu não tenho tempo para falar isso aqui, mas não vamos crucificar o pastor. Eu estou falando aqui da minha decisão. Eu tenho sim, eu tenho o direito de chegar a esse não. Mas se eu permitir que isso chegasse ao final, então é porque eu estou concordando. E se eu estou concordando, não é quem fez que é o culpado. O culpado sou eu, porque está na minha mão dizer sim ou dizer não. E a última chamada, essa é gloriosa, é a chamada divina. Já ouvimos falar aqui várias vezes nesse culto, aqui várias vezes. Toda pessoa chamada, ele tem uma particularidade comum: não quer. É pesado, não é para mim, não dá. Aleluia. E quando ele vai falando isso, aí vai cumprindo na vida dele o que Paulo disse: quando eu penso que sou fraco, eu sou forte, porque a chamada vem daquele que tudo pode para nos fortalecer. Eu vou fazer uma pergunta, porque eu não posso terminar essa pergunta e ninguém me responde, pelo amor de Deus. Qual é a sua chamada? Própria, humana ou divina? Sabe o que vocês podem pensar? E se tiver incluído nestas duas, que não é a chamada divina, tenha coragem. Eu não posso dizer que pastor. Por quê? Porque ali na frente, lembra que eu falei do Gólgota? Mesma coisa. Ali na frente, você não vai conseguir isso. Quando Paulo fala, ou melhor, quando Pedro fala aos irmãos, no capítulo 5, verso 2, verso 3, nós encontramos aqui três não. Primeiro,
foi chamado? Quem foi chamado? Não pode fazer por força. Obra de Deus não se faz por força, se faz com carinho, com amor. Nunca é pesado, porque se nós sentimos um peso, entendam bem, eu estou falando do peso daquele que não é chamado, não é o peso da responsabilidade, não é esse peso, porque o peso da responsabilidade é normal para os vossos. Mas quando o obreiro, seja obreiro do ministério, do ministro, já faz a obra de Deus por força, ele anda encurvado, ele não consegue nem pedir graça a Deus, porque está pesado, não é para ele carregar. O outro não que nós temos aqui, não por torpe ganância. O que eu vou ganhar se eu der a aula da escola? Pastor Adriano, o que eu vou ganhar se eu vir lecionar a escola bíblica dominical domingo? Terceiro, não dominando. Que pena que tem gente que acha que o rebanho do Senhor é para ser dominado. Coloquei aqui uma varinha, um reizinho, ainda coloco 3 pontinhos de osso lá, e se não me obedecer, são os 3 dons que nós temos aqui. Nós temos 4 requisitos. Primeiro, cuida do rebanho do Senhor. Segundo, seja voluntário na obra do Senhor, porque sendo voluntário não será pesado. Terceiro, trabalhe de ânimo pronto. Eis-me aqui, estou aqui pronto para fazer a obra de Deus. E quarto, apacentar o rebanho do Senhor, sendo exemplo. Na nossa trajetória, eu já me deparei com muitas situações, e uma delas é: pastor, pensa numa coisa que eu não gosto, por que você não gosta? Essas pessoas que ficam querendo me imitar. Querendo fazer o que eu faço. Mas você está errado. Isso é errado. Por quê, pastor? Se tem alguém querendo me imitar, é porque você tem alguma coisa de Deus. Eu fico feliz quando eu ouço, ainda ouço, para a glória de Deus, pessoas dizendo: pastor, eu queria pregar igual o senhor. Eu até fico preocupado com isso. Pastor Neto, eu queria dar um estudo igual ao senhor. Pastor Neto, eu posso acompanhar o senhor nas suas andadas, nas suas viagens. Isso é tão gostoso. Por que, meus irmãos? O obreiro que está no ministério, ele que entrou no ministério, ele que entrou na obra, ele precisa entender que a vida dele é igual à vida da gatinha. Por que é igual? Porque se ele está na obra, o que acontece? Onde ele vai, alguém que ir. Já viu como é que a gatinha, a pata vai na frente, ela não chama os patinhos, ela só vai, e eles vão. Se ela entrar na água, eles entram, se ela cair, eles caem também, e eles vão. Assim tem que ser a vida do obreiro. Se ninguém quer me seguir, se ninguém quer me copiar, se ninguém acha que eu faço alguma coisa boa, então Deus não está na minha vida. E era isso que Paulo estava dizendo. Vou finalizar porque tocou a campainha. Pastores que não são chamados por Deus fazem as ovelhas gemer. O ministério é uma carga. Aí eu usei uma expressão bem popular aqui, para a gente poder até se descontrair. Entende que a igreja é um troço que tem que ser conduzido. Não foi chamado. Ele vai falar qualquer coisa da igreja. Paulo exortou a Timóteo na segunda carta, capítulo 2, versos 4 e 5, a respeito do comportamento, de como cuidar. E aí eu vou encerrar aqui com uma coisa bem particular. Quanta tristeza quando vimos obreiros que não sabem o que é o culto e nem tampouco a importância de um culto.
O que é o púlpito? O púlpito é lugar de reverência, o púlpito é lugar de decisão, o púlpito é lugar de respeito. E o obreiro, quando sobe no púlpito, ele deve ter o cuidado de ser grave. O que é ser grave? Mostrar uma postura, mostrar a qualidade que ele tem, dada por Deus. Quando o obreiro ocupa o púlpito, ele deve ter em mente que está no lugar santo e que os crentes, as pessoas, estão como passarinhos, filhotes de passarinhos, no ninho, aguardando a mãe chegar com o alimento. Estão todos ali de boca aberta, porque eles entendem que é do púlpito que vai mandar o alimento, que vai saciar a sua alma. É do púlpito que a adoração a Deus é orientada, é do púlpito que se administrava a santa palavra de Deus. Por isso, toda a dignidade do obreiro no púlpito é pouca. Toda dignidade ainda é pouca. Aí nós temos obreiros que desfilam no púlpito, obreiros que fazem papo no púlpito, tem obreiros que sentam no púlpito como se ele estivesse sentado na porta do botequim, e o culto está lá e ele não está nem aí. Se perguntar para ele o que foi a última palavra, ele não sabe. Púlpito quer me fazer bastante raiva. Claro que algumas informações ali é uma coisa, mas quer me fazer bastante raiva. Puxa a conversa do Espírito. De jeito nenhum, gosto dessa cultura. Se eu não puder dar glória, se eu não puder dar aleluia, se eu não sentir vontade de glorificar a Deus, eu fico calado. Mas púlpito não é lugar de conversa. E finalmente, qual é a importância do culto? 1 minuto para encerrar. O culto, por que precisa disso tudo? Porque o culto aproxima o homem de Deus. Primeiro. Segundo, o culto nos dá instrução para o nosso viver diário. Terceiro, o culto nos dá oportunidade para uma consciência pura. Quarto, o culto nos traz comunhão com o próximo. E finalizando, o culto faz com que nós tenhamos perfeita comunhão com Deus. Então, quando o apóstolo fala que a igreja, uma das imagens da igreja é rebanho do Senhor, ele está tratando de tudo isso. Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Próximo domingo. Amém, meus irmãos? Ficamos em pé, pastor José, que vai estar fazendo a oração por nós. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estou aqui sentindo a presença de Deus. Eu tenho uma preocupação comigo, uma preocupação. Eu estou sentindo que é que o irmão glorifique. Não. Isso aqui é algo muito individual. Eu estou sentindo aqui a presença do Espírito de Deus, com uma convicção plena de que o Espírito Santo, nesta manhã, tem cuidado desses detalhes na vida de cada um de nós. Oremos ao Senhor. Glorioso Deus e Pai que estás nos céus, louvamos e engrandecemos o Teu nome pelo privilégio de nesta manhã estarmos reunidos na Tua casa, aprendendo um pouco mais do Teu Santo Espírito através da Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que a Tua palavra está no coração de cada um dos Teus filhos que vieram com os corações abertos e prontos para receber. Pedimos ao Senhor que neste dia esta palavra possa produzir um efeito glorioso na vida de cada um dos teus servos. Que possamos, como igreja, E que as lágrimas sejam derramadas ao Senhor na tua presença que possamos sejam verdadeiras lágrimas de reconhecimento
escola bíblica dominical. Continua ajudando a cada aluno, os nossos diretores, Senhor, os professores que teremos na sequência, que cada um possa ser usado por Ti, ó Deus, e que a Tua igreja alcance o que é desejo do Teu coração, o perfeito conhecimento do Teu Filho Jesus Cristo. Seja sobre nós a Tua bênção, te louvamos e te agradecemos, hoje para todo sempre. Amém. Aleluia. Agora podemos. Quem pode dar glória a Deus? Bem gostoso. Glória a Deus. Deus saudoso, pastor Antônio. Secretários. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Relatório, segundo domingo, 14 de janeiro de 2024. Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Classe Cordeirinhos de Cristo.